Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula bônus do nosso desafio Nutri Energia 7D. Hoje, com aquecimento, essa aula para um aquecimento do nosso desafio que já começa amanhã. Você que já está lá no grupo, Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso grupo. O link vai estar aqui embaixo, o link de acesso ao grupo, lá no Telegram. Vão ser 7 dias aí para a gente poder ressignificar a nutrição e começar a trazer essa nutrição da nova terra, esse conceito de nutrição. Então, para você que não me conhece ainda, eu me chamo Wellington Santos, sou nutricionista com pós-graduação em nutrição e medicina vegetariana e vegana, tenho pós-graduação também em nutrição esportiva e obesidade, assim como também me especializei em fitoterapia com ênfase em aromaterapia. Eu sou mestre reikiano e também sou mestre e facilitador do sistema arcturiano de cura multidimensional. Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula. O tema da nossa aula, já entrando na nutrição holística, trazendo um conceito muito bonito, muito amplo e importante da nutrição holística para a nossa vida, que é o conceito da água estruturada. Então, o tema dessa nossa aula bônus é água estruturada, um novo conceito na nutrição holística. Então, por que, Wellington, você está trazendo falar de água, estrutura da água, o que tem a ver com nutrição? E é isso que a gente vai entender ao longo dessa aula, o porquê desse tema, de nós começarmos o desafio com esse tema da água. Então, nosso cronograma hoje da aula vai ser esse, vai ser o conceito de água estruturada no módulo 1. No módulo 2, nós vamos falar sobre a importância da água estruturada. E no módulo 3, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai montar uma mesa para estruturarmos, uma mesa energética com vários elementos para podermos estruturar a água em casa. Então, no módulo 1, já começando aqui o nosso tema de hoje, já sem delongas, já vamos falar do conceito da água estruturada. Então, trago aqui para vocês duas figurinhas. A figurinha da esquerda e a figurinha da direita. Presta atenção aqui nessas figuras. Se eu perguntar para vocês, gente, qual a figura aqui representa a água, entre aspas, no seu estado natural, tá? No seu estado natural. E qual figura representa a água no seu estado estruturado? Até sair de cena, para você ver aí as figuras bem amplas, tá? Então, qual que você acha que é a água, entre aspas, e já vou explicar para você por que esse entre aspas, no seu estado natural, e qual moléculas de água estão no seu estado estruturado? Olha que animação que bonita. De uma e de outra. Qual que você acha aí que é a água no seu estado natural? Então, para quem respondeu que a figura da esquerda é a água no seu estado natural, acertou. E a figura da direita são as moléculas de água em seu estado estruturado. Presta atenção que essas moléculas aqui, aqui embaixo de mim, elas já começam a se organizar. Elas têm uma organização. As outras ali, do outro lado ali, da esquerda, não. Elas estão ali meio que desorganizadas, embaralhadas, Então, é esse conceito aí de estrutura. Então, a água estruturada, ela começa a se organizar. As moléculas de hidrogênio e de oxigênio vão tomando forma. E aí a gente pode até falar também de geometria sagrada, Ela começa ali a formar uma geometria real, sagrada. E aqui, na estrutura da água, nós vemos uma estrutura não organizada e uma estrutura organizada. Essa estrutura não organizada, além do hidrogênio e do oxigênio, nós vamos ter poluentes, nós vamos ter
Ali também cromo, nós vamos ter cloro, nós vamos ter várias outras coisas, né, que vão desorganizar a estrutura dessa água, enquanto que a água estruturada ou água hexagonal, também tem esse outro nome, ela já vai ficando bonitinha, né? Ela vai ficando organizada. A forma dela é mais limpa, ela é mais clean e ela vai realmente fazendo formas geométricas. E como foi que surgiu esse conceito, Wellington, de água estruturada? Gente, esse conceito ele já existia, porém ele foi feito um experimento desse carinha aí, ó. O Dr. Masaru Emoto, ele trouxe a mensagem da água. Ele é um médico japonês e ele começou a fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa sobre a estrutura da água. O que que ele fez? Então, vou explicar aqui para vocês. Olha só. Ele pegou, tá? Ele colocou várias águas da mesma fonte, então ele dividiu em vários recipientes essa água. Ele pegou, ele caracterizou com nomes, então ele deu sentimentos, ele escreveu esses sentimentos, grudou em cada recipiente e aí ele começou a verbalizar. Então, aqui ó, tem o amor, eu escrevi amor. Então ele começou a verbalizar frases, intenção de amor para essa água, ou simplesmente a palavra amor. Tiveram outros que ele começou a verbalizar outros sentimentos, como obrigado, ele verbalizou apoio, ele verbalizou ódio, ele amaldiçoou essa água, ele fez palavras de insulto, tá? Então, para cada recipiente, ele verbalizou um sentimento diferente, uns sentimentos com alta frequência, outros sentimentos de baixa frequência. Aí depois ele pegou e congelou essa água. Depois dessa água congelada, ele retirou, tá, esses recipientes, pegou amostras desse gelo e antes que derretesse, ele levou para o microscópio. E aí ele viu que essa água, a estrutura dela, ao se condensar, começou a ter formas geométricas. Então, a água que apresentava, que foi proferida palavras com uma vibração muito alta, como amor, obrigado, apoio, né? Eu te agradeço. Elas começaram a ter formas geométricas mais perfeitas. São essas formas que vocês estão vendo aqui, essa figura maior e as figuras de cima. Os cristais de água, né, em forma de gelo, eles começaram a ganhar essa forma. Já a água que teve palavras de ódio, de insulto, de ofensa, de maldição, elas começaram a ficar desordenadas. Olha aí a diferença de uma para outra. Então, em cima nós temos uma água estruturada e embaixo nós temos uma água totalmente morta, né? E o que isso daí causou? Aqui, ó, outra fotinha mais amplificada, né, do experimento lá onde ele proferiu palavras de ódio e onde ele proferiu palavras de amor. Olha a diferença na estrutura molecular dessa água em forma de cristal de gelo. E onde que nós podemos encontrar essa água estruturada na natureza? Né? Por quê? Aqui eu trouxe para vocês um experimento, mas essa água estruturada, por isso que lá no início do vídeo eu falei para vocês que, entre aspas, aquela água mais simplesinha, né, aquela figura mais simples, eu falei como natural. Porque a água estruturada ela já existe naturalmente na natureza. Onde que nós encontramos água estruturada na natureza? Nas frutas, nos vegetais
e na natureza, água corrente, cachoeira, rio, desde que não estejam poluídos e desde que essas frutas e esses vegetais também não contenham uma carga alta de agrotóxicos. Aí a estrutura da água ela começa a se quebrar, tá bom, pessoal? Então nós encontramos sim, de uma forma natural, a água estruturada na natureza. E qual que é a importância, né, Wellington? Você já chegou falando de conceito da água estruturada, mas qual que é a importância, né, da água estruturada na nutrição? Qual a importância da água estruturada na nossa vida? E é isso que a gente vai ver agora no módulo 2. Olha só, o corpo humano ele é composto por 70% de água. Só aí, né, já fica a dica. 70% do nosso corpo ele é composto por água. Ou seja, se se a nossa água corporal ela tiver estruturada, então eu tenho mais saúde. Eu tenho os minerais, os macronutrientes, os micronutrientes, eles vão ser absorvidos de uma melhor forma pelas nossas células. A água intracelular, que eu vou falar mais adiante, ela também vai ficar estruturada. Então é essa a importância da água estruturada na nutrição. Ali, ó, do ladinho, eu coloquei para vocês quanto de água que há em algumas partes do corpo humano. Olha só, no nosso cérebro e no coração ele é composto por 75% de água. Olha só, 75% de água. Olha o fígado e os rins. O fígado ele faz bastante metabolização, principalmente de hormônios. Ele secreta, né? Ele faz muitos processos ali metabólicos passam pelo fígado. Os rins eles filtram, né? Eles são como um verdadeiro filtro dentro do nosso corpo. 86%. As articulações 83%. Aí nós temos a composição do sangue, que é 81% de água. E se essa água do nosso corpo ela também fosse estruturada? Fica aí a perguntinha para vocês. Como vocês acham que seria a qualidade, né, da nossa saúde? Inclusive, eu não vou entrar no mérito aqui porque não é esse o objetivo da aula, mas falam que o processo da busca por longevidade, o processo da busca por retardar o envelhecimento, que nós chamamos de entropia, ele se dá também através da água estruturada. A água estruturada ela retarda o processo de envelhecimento físico, porque as nossas células, se o nosso corpo tem água estruturada, logo as nossas células também vão ter água estruturada. E isso é muito benéfico para a nossa saúde, inclusive retardando o envelhecimento. E aí nós falamos da água intracelular, que eu acabei de falar. Olha só, a composição química da célula, eu não vou entrar nos outros componentes, que não é aula de bioquímica, mas é só para trazer esse dado para vocês. 70% da nossa célula, das nossas células, são compostas por água. 70% da nossa célula é composta por água. Ou seja, no vídeo lá que eu coloquei de chamada aqui para essa aula, lá no meu canal do Instagram, eu falei para você, às vezes você até se alimenta bem, né? Você dorme bem, mas você sempre está com a bateria lá embaixo. Por quê? Eu acho, pessoal, que aí tem um problema de bioassimilação. O que é bioassimilação? É a capacidade da nossa célula de absorver nutrientes.
Então aí tem um problema que eu estou mandando nutrientes, eu estou me alimentando, eu estou fazendo exercício físico, mas as minhas células não estão absorvendo esses nutrientes. Os macronutrientes, os micronutrientes, as proteínas, as gorduras, né, as vitaminas, que são micronutrientes, não estão sendo absorvidas de uma forma benéfica pelas nossas células. E aí o problema ele pode estar justamente nessa água, na qualidade da água intracelular, tá bom, pessoal? Então, por isso que a água estruturada para a nossa saúde, até para a nossa disposição, ela é muito importante. E agora eu vou trazer para vocês os métodos que a gente pode fazer em casa para a gente estruturar essa água. Eu gravei, tá? Então já é um vídeo pré-gravado. Eu vou colocar o vídeo aqui para que você possa aprender na prática como estruturar a água em casa. Então fica aí de olho no vídeo. Aqui eu já estou com os elementos, então nessa parte da aula nós vamos aprender na prática como que nós vamos montar a nossa mesa para estruturarmos a nossa água. Pessoal, então nessa parte agora da nossa aula, que é a parte prática, eu já coloquei aqui os elementos que nós vamos trabalhar. Só relembrando que se você não tem todos os elementos, você pode trabalhar com a montagem de uma mesa mais básica. Mas aqui eu vou passar uma mesa mais complexa para vocês. Tá, uma mesa mais completa e depois a gente vai montar uma mesa mais básica. Então nós temos aqui alguns elementos da radiestesia e da radiônica, que eu tenho dos gráficos. Eu tenho aqui a minha pirâmide de cobre, eu tenho a minha pirâmide orgonite aqui também. Eu tenho aqui um cristal de quartzo branco, eu tenho um post-it aqui e a minha lapiseira, tá bom? Então nós vamos começar escolhendo um gráfico. Pessoal da radiônica que é radiestesista pode começar ativando o gráfico, tá? Então não vou ativar o gráfico aqui, mas esse gráfico ele já tem que estar ativo. Nós vamos pegar o gráfico, vamos colocar embaixo do recipiente com a água. Ó, já comecei aqui a montagem. Agora, pessoal, eu vou intencionar. Então, eu vou pegar o bloquinho de notas, aqui o post-it. Vou colocar uma palavra de alta frequência, que eu escolhi a palavra amor, e vou grudar aqui no meu recipiente. Então, esse daqui é um outro passo. Tem que ser em grafite, porque o grafite, ele é um elemento da natureza, tá? Então, nós temos aqui um elemento inorgânico. Então, depois eu pego o meu cristal, posiciono também próximo, em cima do meu gráfico, pode ser em cima do gráfico, pode ser um pouquinho mais próximo, tá bom? Eu posso trabalhar também com outro gráfico. Então, aqui eu vou pegar o decágono, eu vou pegar esse gráfico e vou virá-lo de cabeça para baixo, ó. Eu vou posicioná-lo aqui, nesse sentido, tá bom? Caso vocês trabalhem com dois gráficos, um embaixo e um em cima, você pode utilizar também o cristal aqui. Caso você vá trabalhar somente com o gráfico por baixo, você deixa o cristalzinho aqui do lado. Uma outra maneira também que você pode fazer, vou levantar um pouquinho mais aqui a câmera, é pegar e colocar a pirâmide por cima do recipiente. Caso você tenha a orgonite, você pode pegar a pirâmide de orgonite e também colocar aqui. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, como eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês. Posso pegar o gráfico também e colocar debaixo da pirâmide? Pode, você pode trabalhar com o gráfico debaixo da pirâmide. A pirâmide ela vai potencializar o vórtice de energia dentro da estrutura dessa água, como se fosse um vórtice de DNA. Esse que é o objetivo da pirâmide aqui. Então ela é um amplificador, tá? Então nós colocamos a pirâmide por cima. Você pode fazer também com um copo d'água, né? Você pode pegar aqui um copo d'água, você coloca já aqui no gráfico ativado, você pega a intenção, aqui o papelzinho, ó,
Você vai pegar, vai intencionar, vai grudar nesse copo, vai pegar o cristal, vai colocar próximo também, e vai pegar a sua pirâmide e colocar aqui próximo. Caso você não tenha esses elementos, se você tiver algum deles, eu tenho não tenho gráfico, não sou radiestesista, posso trabalhar só com a intenção, tenho um orgonite em casa, colocar orgonite, ou tenho só o cristal, pode. Você pode montar desse jeitinho aqui, mais simples, com a intenção, com cristal, com orgonite. Você pode montar de várias maneiras. O que vale é estruturarmos essa água. Aí, voltamos. Então, essa daí foi a parte prática, tá? De como estruturar a água em casa. E agora nós vamos repassar aqui rapidinho a parte de material, tá, pessoal? Então, o material que eu usei aí no vídeo, vou colocar agora aqui para vocês. Ó, nós temos aqui os cristais. Então, você pode utilizar, no vídeo eu utilizei um cristal de quartzo branco, mas você também pode utilizar uma ametista. Pirâmides. Ali no vídeo eu utilizei os dois modelos de pirâmide. Eu utilizei uma pirâmide de cobre e uma pirâmide orgonite. Então pode ser uma ou outra. Gráficos radiônicos. Você pode utilizar o escape, você pode utilizar a flor da vida, você pode utilizar o decágono duplo e o gráfico de Luxor. E também você pode utilizar a cruz Atlante. Existem outros métodos também para você poder fazer, né? Já, digamos que você não tenha, né, parte desse material, você ainda vai adquirir esse material, mas você pode colocar uma música de alta frequência, você pode colocar uma música clássica, você pode colocar Beethoven, Mozart, Bach, você pode colocar fazer uma aplicação de reiki diretamente nessa água. Você pode colocar, quando você montar lá a sua estrutura, pode ser até uma estrutura simples, né, do copo d'água aqui com a palavra de poder e o cristal e deixar no sol, na energia do sol. Pode deixar também na energia da lua. Pode colocar não diretamente óleos essenciais, nós não vamos pingar na água para ingestão, mas você pode colocar num difusor e ao lado, né, o recipiente com a água que você quer estruturar, tá, pessoal? Então, esses daí são métodos que nós podemos utilizar para estruturarmos a água em casa. Tem pessoas que vão falar assim, mas qual que método que funciona? Gente, tudo é a intenção. Então, se você coloca real intenção no que você está fazendo, vai funcionar. Você vai conseguir ter uma água estruturada, uma água de qualidade. Pode usar essa água para a família toda? Vai da intenção. Posso utilizar essa água para o meu animalzinho? Pode. Posso utilizar essa água para as plantas? Pode também. Não tem problema nenhum. Você pode utilizar essa água para consumo próprio, para animais, para planta, para família. Pode fazer a jarra inteira da família, né? Se você está precisando de mais harmonia na sua casa, coloca lá na palavra de poder, quando você for escrever no seu bloquinho de nota, no post-it, coloca lá harmonia, gruda na garrafa d'água, vibra harmonia, deixa mais ou menos. Agora, se você for utilizar, seja qualquer método, você tem que deixar pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos, tá bom, pessoal? O ideal, quanto mais tempo você deixar, né, 30 minutos, 1 hora, essa água estruturando, vai ser o ideal, né? Vai ser melhor ainda, mas pelo menos 10 minutos, tá? 10 minutos. E aí, para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de finalizar a aula com essa frase. Você não precisa mudar
tudo de uma vez. Tá? Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar com um copo de água consciente. Então, nós iniciamos agora o nosso desafio Nutri Energia 7D. Oficialmente o nosso desafio está aberto. Amanhã já vou mandar lá no grupo do Telegram o primeiro desafio, o desafio do primeiro dia, né? Que é a água. Amanhã nós vamos trabalhar com a água. Então, hoje à noite, terminando aqui essa live, se der para você já deixar um copo d'água estruturando durante a noite para utilizar amanhã, já no primeiro áudio do dia, vai ser fantástico se você puder fazer isso. Tá, Wellington, não tenho nem o cristal de quartzo. Intenciona. Não tenho post-it. Escreve num pedaço de papel, coloca debaixo do copo. Intenciona. Intenciona. Tudo vai ser a intenção. Você vai intencionar a estrutura da sua água para que ela possa agir a nível intracelular e a nível energético. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Nos vemos amanhã lá no grupo com o primeiro dia do desafio. Muito obrigado e uma boa noite. E também não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar essa live se você acha que ela vai fazer sentido para alguém. Então manda essa live para quem você ama, salva, compartilha, assiste de novo quantas vezes você quiser, porque assim você faz essa mensagem chegar cada vez a mais pessoas e também assim você faz o canal crescer. Muito obrigado e boa noite.